Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridos e querides. Eu quero dizer que gostaria de escapar desse editorial, mas, infelizmente, ele é, sim, o tema do dia, e eu vou ter que falar disso de maneira muito triste, né? Porque no momento em que duas pessoas negras, militantes, do movimento social, de esquerda, são envolvidas num caso como esse, que estão envolvidos, de alguma maneira, Silvio Almeida e Aniele Franco, o resultado sempre será de derrota para quem defende os direitos humanos, a luta das mulheres, para quem defende princípios progressistas. Não tem como ganhar. Ninguém ganha nessa guerra. Ninguém ganha nessa crise. Quem vai ganhar é o lado de lá. Quem vai ganhar são os racistas, quem vai ganhar são os xenófobos, quem vai ganhar são os neonazistas, enfim, essa gente, essa escumalha social. Então, eu diria que eu estou triste, como a Beatriz está falando, com o coração apertado, conheço as pessoas envolvidas e, ao que me parece, já não há mais como dizer que é preciso ouvir o que a Aniele tem a dizer. O silêncio dela é um grito, né? Porque ela está dizendo, sim, houve alguma coisa. Isso, para mim, ficou claro na noite de ontem, quando o caso veio à tona a partir de uma matéria do Metrópolis e da Folha de São Paulo, da colunista Mônica Bergamo. Quando saiu a denúncia de que a Aniele, procurada, não quis se posicionar, não quis falar a respeito, para mim ficou claro que ela estava dizendo, sim, a denúncia é verdadeira. Agora é preciso esperar que ela conte o contexto do que aconteceu. Segundo o Me Too, ela e outras mulheres teriam denunciado terem sofrido assédio, no caso sexual, do ministro Silvio Almeida. E outras pessoas, né, entre elas o advogado Ariel de Castro Alves, teriam dito que passaram por assédio moral do ministro. O ministro se defende, está dizendo que tudo isso é fruto de uma grande armação, estaria, segundo o site antagonista, reunindo prints em sua defesa para mostrar isso. Acusou o Me Too de ter tentado direcionar uma licitação, no caso do Disque 100. Isso é gravíssimo. De alguma maneira, esse caso, independente do que vier a acontecer, essa ONG tem que ser investigada, sim. Tem que ser levantado esse caso, né? Se isso, porventura, vier a acontecer, direcionamento de licitação, se isso pode ter contribuído para que essa notícia, ao invés de tomar os caminhos que deveriam ter sido os caminhos institucionais, a denúncia teria que percorrer internamente o governo, a AGU, o Ministério da Justiça, e não sair por uma mídia, inclusive de direita, que é o Metrópolis, do Luiz Estevão, e que é uma mídia que não se posiciona nessas questões da luta antirracista, da defesa da mulher, como não tem tradição nesse caso, né, tradição de defesa dos princípios progressistas. Essa entidade vazou essa denúncia, provavelmente, para lá. Foi assim que ela chegou. O jornalista que fez a matéria dá a entender que tudo veio pela entidade, né, e aí o Silvio Almeida denuncia. Isso quer dizer, são duas questões diferentes, não dá para misturar as duas investigações.
espero que não tenha, de fato, sido misturado aí interesses privados com uma denúncia desse caráter, de caráter de um escopo de uma grande luta das mulheres, que é a questão de combater o assédio sexual. Eu acho que não tem... o Lula não tem muito o que fazer nesse caso, a não ser o que ele acabou de fazer. Vou ler aqui, né? O presidente Luiz Inácio Lula Silva se manifestou na manhã da sexta-feira em entrevista à Rádio Difusora de Goiânia sobre as acusações de assédio contra o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Ao comentar o assunto, o Lula disse que quem pratica assédio não vai ficar no governo, sinalizando uma possível demissão de Almeida. O presidente, entretanto, fez questão de ressaltar que o ministro deve ter assegurado a sua presunção de inocência e que lhe será garantido amplo direito de defesa. Segundo Lula, a Polícia Federal e a Comissão de Ética da Presidência da República investigarão o caso. Abre aspas, o que eu posso antecipar é, 2 pontos, alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter bom senso. É preciso que a gente permita o direito à defesa, à presunção de inocência. Vamos colocar Polícia Federal, Comissão de Ética da Presidência para investigar. Estou numa brigada danada no governo contra a violência às mulheres, declarou Lula. Lula disse ainda que conversará tanto com Aniele Franco como com Silvio Almeida, além de outros ministros e ministras, ainda nesta sexta-feira, antes de tomar uma decisão sobre a permanência ou não do ministro no governo. A possibilidade de que o ministro seja afastado durante as investigações. Perfeito, Lula, não podia esperar outra coisa do presidente da República, de um presidente que não é como o presidente anterior, que deixou que o caso de assédio sexual na Caixa Econômica Federal ganhasse grandes proporções, que não tomou nenhuma medida contra aquele presidente da Caixa que foi acusado por uma série de mulheres. Agora é preciso dar ao Silvio Almeida o direito à ampla defesa. Ele precisa ter esse direito assegurado, e Lula, ao fazer por essa vírgula, né, olha, precisamos ouvi-lo também, faz uma coisa correta. Silvio Almeida tem uma trajetória brilhante enquanto acadêmico, tem uma trajetória até assumir o governo, onde não parava nenhuma dúvida sobre a sua seriedade quanto professor, quanto acadêmico, enquanto lutador das causas antirracistas. Então, precisa ser ouvido, precisa poder falar. Esperamos que o caso seja concluído o mais rapidamente possível e que ele não contribua ainda mais para desgastar a luta em defesa dos direitos humanos no Brasil. Nós já estamos numa quadra histórica muito delicada e não precisamos de uma crise desse tamanho perdurando por longo período para colocar ainda mais fogo na fogueira dos fascistas. Os fascistas querem isso, querem ver, né, como urubus, que 2 negros, uma mulher negra e um homem negro, se digladiem em praça pública no campo da esquerda para que eles possam dizer, está vendo, é essa gente que quer governar no Brasil. E a gente aqui do nosso lado tem que tomar muito cuidado, a Fórum está tomando, né, tem uma orientação dada por mim e também compartilhada pela maioria dos jornalistas da Fórum, por quase totalidade, de que a gente vai ser muito cuidadoso, que a gente não vai fazer uma cobertura por nenhum dos lados sensacionalista desse caso. Nós vamos aguardar as apurações, respeitando a dor, inclusive, de muita gente que está envolvida nessa história. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.